Meus queridos irmãos, queridas irmãs, sob as bênçãos de nosso Mestre Jesus, nós aqui nos reunimos, reunindo também a alegria dos nossos corações. Que esse Mestre nos abençoe, nos guarde, recompensando a todos pela oportunidade de retornarmos ao abrigo Jesus, de estarmos novamente participando deste evento, cujas luzes ficam guardadas no nosso coração. Deus guarde a todos nós, Deus abençoe este nosso domingo e Deus fortaleça esta vontade que cresce cada vez mais dentro de nós do serviço espiritual com Jesus. Sob as bênçãos dele, nós nos reunimos, aguardando um dia estarmos reunidos como os primeiros cristãos, quando Lucas registra em Atos dos Apóstolos, naquela assembleia era tudo, uma só alma, um só coração. Então vamos experimentar nesta manhã também como aqueles caminheiros da antiguidade, os componentes da casa do caminho, e sejamos, meus queridos irmãos, nesta manhã, uma só alma e um só coração com Jesus. Os ensinamentos do Cristo são, para toda a eternidade, o roteiro de todas as vidas que buscam Deus nas espirais do tempo evolutivo. Narra-nos Humberto de Campos, o nosso estimado irmão X, numa coletânea de ensinos de Jesus, não registrados no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Ele narra aqueles colóquios dos apóstolos, dos discípulos com o Mestre, nas tardes fraternas e boas em Cafarnaum, na residência de Simão Pedro. Quantos ensinamentos Humberto de Campos nos traz que nós ainda não sabíamos. E imagine, depois de um dia de prodígios, um dia caminhando com Jesus, aprendendo com Ele, observando suas curas, observando, sentindo, percebendo o seu magnetismo, a sua energia, a sua vibração superior, elevada, e termos ainda um final de tarde naquelas casas que eram lares de fraternidade, lares da Boa Nova, como a residência de Simão Pedro em Cafarnaum, e depois de tantos acontecimentos elevados, nós ainda podíamos estar com o Mestre e lhe fazer perguntas, solicitar mais esclarecimento a respeito dos acontecimentos do dia. E aí nós vamos então caminhar com Humberto de Campos, que diz que num desses finais de tarde, depois de um dia pleno de ensinamento, depois de um dia repleto de bênçãos com Jesus, estavam os discípulos reunidos com ele, porque ele havia lhes delegado uma tarefa particular, elevada e delicada. A tarefa de propagar a Boa Nova, de expandir o reino e de implantar na Terra, neste planeta, o reino de Deus. E Jesus ali estava com o seu colégio apostólico, após ter lhes delegado esta tarefa, e os discípulos tinham dúvidas, afinal de contas, a tarefa não era fácil. Eles teriam que percorrer caminhos obscuros, caminhos enigmáticos, caminhos que seriam surpresa, que lhes trariam desafios constantemente. E aí? Como deveria ser cumprida essa tarefa? De que forma eles deveriam desempenhá-la? E eles, naquele final de tarde, resolveram estabelecer com Jesus um diálogo fraterno e instrutivo. E quem começa a indagar é Felipe, que diz assim: Mestre, Senhor, a tarefa realmente é muito delicada. Propagar a Boa Nova, propagar o reino de Deus sobre a terra é inspiradora, mas é desafiante. E nós sabemos, Senhor,
haver no caminho muitos inimigos que podem nos perseguir, que podem criar tumulto na nossa caminhada. E se isso acontecer, Senhor, o que é que nós devemos fazer? E Jesus responde a primeira pergunta daquele final de tarde. Nosso ministério é converter maldade em bondade, é converter sombra em luz. Senhor, disse Judas Tadeu, mas tem inimigos que são tão fortes, que podem nos perseguir de tal forma, que são criminosos, Senhor, e ainda assim vamos propagar a luz sobre eles? Sim, ainda assim, porque é perdoando e amando que implantaremos o reino de Deus na terra. Senhor, disse Tomé, mas há muitos debates filosóficos, e o Senhor bem sabe, os fariseus, eles são discutidores arguciosos. E se eles nos pegarem num debate, o que devemos fazer, Senhor? Eles conhecem a Torá com detalhes. A lei não lhes é mistério de forma alguma. E se pegarmos com o fariseu em debate, Senhor, o que faremos? Daremos o testemunho das novas leis e da mensagem nova que deverá ser propagada por todas as terras. Senhor, disse André, quer dizer então que nós pregaremos o reino do Senhor para todos indistintamente ou algum grupo em especial? Jesus disse, a mensagem será levada a todos, sem distinção. Senhor, entra agora Simão Pedro, todo precavido, e diz, o Senhor nos conhece, sabe que temos vontade para cumprir esta tarefa, mas sabe também, Senhor, que somos frágeis, somos pecadores, e se no decurso do trabalho, no cumprimento da tarefa, nós cairmos, Senhor, e tivermos uma queda moral, o que devemos fazer? Levantar e prosseguir, eis o remédio, ensina Jesus. Mas Simão Pedro insiste e diz, Senhor, há algumas quedas que são tão fortes, e se nós não conseguirmos, Senhor? Ele então disse, ajunte os frangalhos do coração, recomponha os joelhos desconjuntados e siga adiante. Judas Iscariotes, neste momento, entra na conversa e diz assim, Senhor, há demônios que perseguem a luz, e temos certeza, Senhor, que no desempenho de nossas tarefas, eles podem nos perseguir e podem prejudicar bastante o trajeto da obra. Se isto acontecer, responde o mestre amorosamente, terão todos o amparo de nossas preces e o asilo de nosso coração. Mas, Senhor, insiste Iscariote, há demônios terríveis que podem até nos matar, Senhor. E Jesus disse, o Espírito é imortal e a justiça de Deus se enraiza em toda e qualquer parte da terra. Até este momento, encontrava-se silencioso Mateus, o Levi. E, segundo Humberto de Campos, destrinchando a personalidade deste fiel discípulo, diz que era uma mente matemática, uma mente muito dada à estatística. E ele então lança a última pergunta daquele diálogo muito especial dos discípulos com o mestre, dizendo, Senhor, os fariseus, quando estão propagando sua doutrina e entram num debate qualquer e têm alguma dúvida, eles logo abrem a Torá, consultam a lei de Moisés e ali eles encontram explicações para todos os pontos duvidosos, os pontos de dificuldade quando estão cumprindo a sua tarefa. Senhor, os saduceus, eu ouvi dizer, eles têm rolos preciosos, pergaminhos contendo ensinamentos
de grandes e bons pensadores. Dizem que até os gentios, Senhor, possuem informações dos filósofos persas, caldeus, egípcios, do direito romano. Senhor, todos eles têm um documento para consultar no momento da dúvida, no momento de maior dificuldade. E nós, Senhor? E nós? Qual é o documento, Senhor? Qual é a escritura que nós utilizaremos? Que documento será consultado por nós quando tivermos dificuldade no cumprimento da tarefa? Jesus propõe um silêncio oportuno. E depois deste silêncio, coloca a mão no peito e diz àqueles seus 12 amados discípulos: a escritura do Evangelho é o coração de cada discípulo. Pois é, meus irmãos, onde está escrito o Evangelho? Onde estão registradas as cósmicas lições do Mestre Jesus? No coração de cada um que deseja ser discípulo verdadeiro do Mestre e Senhor Jesus. Aproximar mais. Tá bem. É o coração do discípulo, não fica muito alto para quem está aqui, não? É o coração do discípulo, o registro, a escritura, o livro sagrado. Já pensaram nisso, meus irmãos? Que no nosso coração está a escritura da Boa Nova? Que em todos os momentos de dificuldade de nossa vida, em todos os instantes de dúvida, nós temos este documento que pode ser consultado, deve ser consultado por nós? Há uma página da espiritualidade que nos diz que o Evangelho é como se fosse uma árvore divina produzindo sementes de vida eterna. E cada um que passa por essa árvore pode retirar dela aquilo que deseja, segundo o seu padrão de costume, segundo o seu padrão de consciência. Sendo então o Evangelho uma árvore divina, gerando sementes de vida eterna, por ali passou por aquela árvore um sacerdote que ficou encantado com a tinta da seiva daquela árvore. Tirou aquela tinta e com ela escreveu livros, acalmando as mentes, acalentando os corações humanos. Também passou por ali, pela árvore do Evangelho, um pesquisador, que observando as raízes, resolveu então fazer vasto e meticuloso estudo dessas raízes e espalhar este estudo pela humanidade. Um negociante também passou por ali e observou que as folhas da árvore do Evangelho eram curativas. Retirou-as várias e montou um negócio explorando medicamentos e remédios curativos para toda a humanidade. Também passou por ali um pintor que ficou tão encantado com a beleza, com aquela estrutura de árvore, com a estética perfeita, e fez painéis maravilhosos que até hoje enfeitam a humanidade da Terra. Passou por ali um viajante cansado, deitou-se, refrescou-se sob a sombra daquela árvore frondosa, a árvore do Evangelho. Mas também um dia passou por ali um homem especial, um ser de boa vontade, que não possuía título algum, ninguém o conhecia. E quando ele estacou-se diante da árvore do Evangelho, ele extasiou-se com sua beleza. Ele observou os frutos daquela árvore, retirou, experimentou,
comeu aquele fruto, seus olhos se iluminaram. E ele então saiu a mostrar para os outros o resultado daquele fruto absorvido que o alimentou. E a partir disso, aquele homem passa a alimentar também os outros. É uma simbólica página da espiritualidade, para que nós compreendamos o papel do personagem central deste evento. A árvore do Evangelho, ela é uma árvore divina, gerando sementes de vida eterna. E Paulo de Tarso, quando passou por esta árvore, e ele pôde experimentar o seu fruto essencial, os seus olhos se iluminaram. E ele passa a distribuir à humanidade toda a esperança de que novos frutos ali fossem produzidos. E como as sementes são de vida eterna, nós estamos aqui hoje, meus irmãos, depois de tantos séculos, nós estamos tentando hoje saborear, degustar um pouco do fruto desta árvore, através da experiência do vaso escolhido por Jesus, Paulo de Tarso. Segundo Emmanuel, nas páginas do livro Paulo e Estevão, o Cristo chamara por todos os meios e de todos os modos. Assim como Paulo de Tarso foi chamado por Jesus de todas as formas, por todos os meios, ensina-nos Emmanuel, nós, como candidatos a discípulos de Jesus, estamos sendo chamados por Ele de todas as formas, de todos os modos. E por que será que nós não conseguimos ainda fazer a grande renovação que o vaso escolhido, que o apóstolo Paulo fez? Porque ele bem disse depois em sua carta, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez velho, aliás, eis que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Nós somos discípulos de Jesus nesta era de modernidade, que nos pede todos os passos vivenciados pelo apóstolo Paulo, na experiência da grande viagem. E observem a simbologia. Ele sai de Jerusalém e vai para Damasco, buscando algo extremamente oposto àquilo que dentro de si acreditava. Eu vou buscar este Ananias. Este Ananias é um ser maléfico, que converte as pessoas para uma seita estranha, esdrúxula, que não tem sentido, que é irracional, que prega um reino que se faz de sutilezas, um reino que se faz de delicadezas que não competem com a dureza e com os objetivos do mundo prático e da vida cotidiana. Às vezes, meus irmãos, é assim que nós fazemos a nossa viagem para a luz. Buscamos, às vezes, coisas que são opostas ou que acreditamos serem opostas àquilo que é a verdade essencial. Mas nós temos que fazer esta viagem, ainda que enganados no nosso raciocínio, ainda que confundidos na nossa maneira de perceber a vida, mas todos estamos fazendo esta viagem a Damasco, que é o simbólico da busca espiritual que todos nós estamos realizando. E como tem sido interessante essa busca, como tem sido iluminada a nossa trajetória na Terra, porque pela primeira vez nessa vida, ou melhor, nesta existência, nesta encarnação, nós estamos conscientemente buscando esta luz, porque tudo busca luz. Este fenômeno que coloca a nossa consciência no mais alto não é um fenômeno que caracteriza aqueles que conhecem religiões, aqueles que conhecem livros sagrados, aqueles que pautam o seu viver na oração e na meditação. A busca de luz
é característica cósmica que registra no psiquismo de todos os seres divinos uma experiência nova, uma experiência iluminada. Às vezes, desta forma, numa viagem árdua, longa, em busca de objetivos contraditórios, nos equívocos, nos tumultos, nas ilusões que nosso raciocínio e nossa consciência ainda instalam no nosso campo de vivência. Mas, segundo Emmanuel, o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Mais uma simbologia. Nós só vamos encontrar o Mestre quando nós observarmos a derrocada daquilo que para nós é princípio forte, é valor firme. Porque tudo isso, meus irmãos, que nós acumulamos durante séculos e nos vangloriamos de serem o conjunto de nossos princípios e os valores que norteiam a nossa existência, nem sempre isto significa busca de luz. E para que nós encontremos realmente o Mestre Jesus, nós temos que realizar dentro de nós uma revolução imensa, uma revolução interior que presume abrir mão daquilo que consideramos importante e correto e abrir-nos para aquilo que é novo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que é velho já passou, já ficou para trás. Eis que tudo mesmo, tudo se fez novo. Nós nos recordamos aqui do ensinamento de Jesus. Não se deve colocar remendo novo em tecido velho, e nem colocar vinho novo em odres velhos. A nossa estrutura mental, ela não pode se sobrecarregar com aquilo que é novo, porque o velho toma conta. As coisas antigas em nós, elas endurecem, se tornam inflexíveis, rígidas, e nós não abrimos-nos para aquilo que é novo. E a experiência de Paulo é a experiência das coisas novas, desconhecidas, misteriosas. É como se nós mergulhássemos numa grande viagem e preparado para nós estar o encontro da luz. O Evangelho nos pede renovação profunda e interna. Pede-nos muito mais do que transformação, pede-nos sublimação. Por quê? Porque transformação, veja, nós estamos diante de uma palavra que tem um prefixo grego trans. Transformação, transforma. O prefixo trans significa ir além, avançar. Por exemplo, a água pode transbordar, quer dizer, ir além das bordas da piscina, das bordas de um balde, de um vaso. Ela transborda, ela vai além, mas ela continua água. A transformação é nós observarmos o seguinte fenômeno: eu tenho uma substância e eu posso fazer a substância mudar de forma, então eu transformo, mas a substância não sai daquele patamar, ela permanece aquela substância e é reversível, eu posso depois retorná-la ao estado inicial. A sublimação é diferente. A sublimação é superior, porque eu pego uma substância de um patamar e levo-a para outro patamar. Coloco acima de um estado. Exemplos para ver o que é que aconteceu com Paulo e o que acontecerá com todos nós invariavelmente, porque o que aconteceu com Paulo na presença de Jesus é o símbolo do que acontecerá com todas as ovelhas do rebanho de Jesus, a humanidade deste planeta, porque Jesus é o guia deste planeta. E todos que aqui estão reencarnados têm compromissos com Jesus e Ele a todos nós resgatará para o bem e para a luz. É preciso entender a simbologia. Então, vejamos alguns exemplos. Se eu pegar
água e colocar naquela forminha de gelo, colocar no congelador, eu transformo a água. Não transformo? Mas eu tiro a água aqui de um nível e passo para ela uma outra forma no mesmo nível. Isso é transformação. Agora, e se eu pegar a água, colocar numa chaleira e colocar em fogo alto e esquecer? E ali eu deixo. E ela vai virando vapor, vapor, vapor. Eu consigo depois pegar esse vapor, reuni-lo todo e fazê-lo voltar água na chaleira? Não consigo. Isso é sublimação. Eu pego uma substância num nível e coloco no outro. Eu pego, por exemplo, calor e transformo em eletricidade. É uma transformação, a energia é a mesma. Eu mudo ela de lugar, mas ela permanece no seu mesmo patamar. Exemplo no campo psicológico, ou psíquico, emocional. Aquela pessoa que é hiperativa, tem muita energia e às vezes até é agressiva, principalmente nos adolescentes, aí a gente diz, precisamos colocar esse menino aí no esporte. Ele precisa participar de jogos, esportes, para ele gastar essa energia. É uma transformação. Eu pego a energia da agressividade e coloco no jogo, coloco no esporte. Isso é transformação. Agora vejam um outro exemplo neste campo, psíquico e espiritual. Eu pego uma carga sexual, erótica, como ensina Emmanuel, e coloca na santidade, como fizeram os místicos e os santos. Isto não é transformação, isto é sublimação, porque eu pego a energia num nível e coloco em outro nível. Então, o Evangelho, a experiência crística de Paulo, implica não somente uma transformação, implica, sobretudo, uma sublimação. O que será o fenômeno da transformação da água em vinho nas bodas de Caná, senão a simbologia do que nós temos que fazer? Jesus poderia ter transformado a água em gelo, né? E disse, essa é a transformação do cristão. Não. A água tem que ser transformada em vinho, quer dizer, eu tenho que sair de um nível de consciência e eu tenho que ir para um nível de consciência acima. Não basta eu mudar de rumo na horizontal, eu preciso mudar de rumo na vertical. Compreendem o processo evolutivo? E aí então nós entendemos com que rapidez o apóstolo Paulo fez esta transformação. Ou melhor, esta sublimação. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se faz novo, porque é energia nova, é vibração de outros patamares. Não é mais aquela energia conhecida, esse processo evolutivo que nós sabemos. Hoje eu estou fazendo aqui, estou fazendo um esforço, amanhã eu faço um pouquinho aqui. Isto é transformação. Mas grandes conversões pedem sublimação, pedem conversão de energia de um patamar para outro patamar. E foi isto que o apóstolo fez, caminhando para Damasco. E em Damasco, rigorosa disciplina espiritual, diz Emmanuel, o apóstolo teve que passar. A personalidade dinâmica deu uma trégua às atividades humanas. E então ele vive 3 disciplinas. Olha que ensinamento importante tem este capítulo do livro Paulo e Estevão. Ele teve que examinar os erros do passado, teve que examinar as dificuldades do presente e examinar as realizações do futuro. Examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Disciplina rigorosa, esta espiritual proposta por aquele que se candidata a discípulo de Jesus. Porque quando Jesus penetra o coração de uma alma, ele convida essa alma a evangelizar através do seu testemunho, através daquilo que é.
Eu costumo dizer, meus irmãos, podem concordar ou não, fiquem à vontade, mas que a gente entrar num templo espírita, nós adotarmos o espiritismo como norma de nossas vidas, como conjunto de princípios capaz de nos levar adiante, tem que haver grandes renovações, profundas e significativas renovações dentro de nós mesmos. Senão, diz-nos Emmanuel, nós só mudamos de rótulo religioso, mas a perturbação continuou a mesma. Ensina-nos Emmanuel numa de suas páginas. Muitas pessoas entram nos templos espíritas e fazem adesão ao corpo doutrinário do Espiritismo como mais um conjunto de princípios. E como se tivesse chegado e diz, agora encontrei o porto seguro, agora eu encontrei a meta, agora aqui o Espiritismo é o meu ponto final. E não é. O Espiritismo é caminho para todos nós encontrarmos Jesus. Entrar no Espiritismo e não ter o nosso encontro na areia de Damasco, só mudamos de convicção. Só encontramos uma doutrina espiritualista ou uma filosofia espiritualista, como muito bem define Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Mas se ele tivesse separado no Livro dos Espíritos e não nos tivesse trazido todo o escopo religioso e evangélico do Espiritismo, a doutrina seria para nós hoje uma filosofia espiritualista. Então, se nós pararmos no Livro dos Espíritos, nós apenas mudamos o padrão mental, a informação misteriosa da vida, vamos dizer assim. Porque a doutrina espírita é caminho para nós fazermos a nossa conversão ao Mestre. É caminho para operar dentro de nós aquilo que aconteceu dentro de Paulo de Tarso. E olha que são revoluções muito, muito importantes e significativas. Porque nós percorremos o mundo buscando ser importante, buscando ter destaque, e aí Jesus vem e diz, aquele que humilha será exaltado, e aquele que exalta será humilhado. E aí a gente espera alcançar um lugar, a gente espera ter vantagens e privilégios, e aí a gente diz assim, mas eu vou ao centro, eu frequento, os espíritos têm que me ajudar, as coisas precisam melhorar. Nós estamos fazendo as mesmas barganhas que fazíamos quando o nosso pensamento ainda era mais acanhado. E ele é iluminado com as luzes espíritas, mas não conseguimos ainda chegar a Jesus. O caminho do discipulato, que é o caminho que todos nós estamos seguindo, é um caminho árduo, que exige verdadeiras revoluções dentro de cada um de nós. Aquele que entra na doutrina espírita não encontra com Jesus e não começa a entender que tudo se fez novo, só mudou de religião, mas não mudou o padrão de consciência. A nossa consciência, ela faz estágios e ela não é estática. Nada em nós deve estar no campo da satisfação. Nada em nós pode dizer, agora eu cheguei onde eu deveria chegar. Este é o meu ponto evolutivo. Isto é estagnação. As coisas velhas passam quando a gente está no Cristo. E eis que tudo se fez novo. E aí Emmanuel completa a frase, o moço apaixonado e caprichoso, referindo-se a Saulo, aprender a ser humano e humilde. O moço caprichoso, o moço apaixonado, o moço radical, Saulo, transforma-se naquele ser maleável, que não perder a intrepidez, que não perder a coragem, a força, mas que havia colocado nessa força e nessa intrepidez um sinal luminoso, o sinal do meio-dia. Já pararam para pensar por que será que Paulo de Tarso fez, segundo Emmanuel, a sua profissão de fé nas areias de Damasco ao meio-dia? Como é que é o sol ao meio-dia? Vamos imaginar? Escaldante. Mas que mais?
Uma característica do sol ao meio-dia. Ele está no meio. Aí, se ele incide sobre a nossa cabeça, ele não consegue fazer ao nosso lado o quê? Sombra. Olha que simbolismo da conversão de Paulo. Quando é que a gente encontra Jesus? Quando não há mais sombras em nós. Quando a luz é intensa de tal forma no nosso caminho, quando o nosso encontro com a verdade é tão forte que não há mais dúvida, porque a sombra é dúvida. A sombra gera dúvida. E esse negócio está meio sombrio, a gente fala, né? Ou então, nossa, vamos abrir a janela que está tudo sombrio, não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo perceber as coisas. A gente encontra com a verdade, encontra com Cristo, é no sol de meio-dia. É aquele sol quente mesmo, pegando a nossa cabeça aos pés de maneira que não há sombras. Aí sim, aí nós fazemos a nossa profissão de fé. E começamos então a nos tornar os discípulos de Jesus. E Jesus descreve no seu evangelho os 4 verbos que devem ser conjugados por todos aqueles que desejam ser os seus discípulos. Em vários trechos do evangelho de Jesus. E nós vamos perceber Paulo de Tarso conjugando esses verbos. Conjugando esses verbos com toda a sua força. Com a força crística que estava morando nele, porque ele dizia, já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E quando, numa de suas cartas, ele começa a descrever todos aqueles acontecimentos dolorosos, dizendo das pedradas, de quantas vezes havia sido preso, de quantas chicotadas, chibatadas, escárnios, calúnias, desprezos, zombarias, tudo ele começa a descrever, ele termina a carta e diz, só me vi forte quando me vi fraco. Mas que conversão é esta? Que modelo existencial para o Cristo, tão diferente do modelo que as nossas mentes acumulou, porque a gente só se acha forte quando está forte. Mas nos dizeres do vaso escolhido de Jesus, só me vi forte quando me vi fraco, porque nós só encontraremos esta verdade sem sombras quando nós soubermos verdadeiramente que nós não temos força e condição de fazer nada, mas podemos tudo naquele que nos fortalece, ele explicava. Eu de mim mesmo não posso nada, dizia ele, mas tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto nós estamos na ilusão, meus amigos, de que a caminhada humana, ela se faz pela nossa força, pela nossa decisão, pela nossa capacidade de fazer isto ou aquilo, pelo acúmulo de informações, pela nossa inteligência, por isto ou por aquilo, ilusão, tempos de sombra ainda em nós. Mas no momento que a gente diz, eu não sei nada, eu não tenho força para nada, eu não sou capaz de nada, sem pieguismo, sem estado emocional alterado, mas eu posso tudo se a força crística habitar o meu ser. Se eu permitir que a força crística seja o móvel da minha vida, e se tudo eu fizer para isto, e se meu olhar sair da horizontalidade, e eu ficar deixando de me esforçar para transformar as coisas, e buscar a conexão com a força crística, eu tudo posso, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E os 4 verbos conjugados pelo moço apaixonado que se tornou humilde e valoroso cooperador das forças crísticas que trabalham pela implantação do reino de Deus na terra, ninguém como ele soube conjugar os 4 verbos. Renunciar, deixar tudo, perseverar e frutificar. Os trechos do Evangelho de Jesus que se referem ao discipulado, a todos aqueles que desejam ser discípulos dele, têm estes verbos para serem conjugados. Renunciar, deixar tudo, perseverar, frutificar. Vejamos. O primeiro, renunciar. Lucas 14, 33. Qualquer de vós que não... Quer ficar segurando para mim, por favor? Só segurar. Qualquer de vós
que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Muita gente interpreta esse tudo que tem de acordo com o seu padrão mental. O que a gente acha que tem? É claro. Está vendo como é que a revolução tem que começar? Aquele que não renuncia a tudo que tem. O que a gente tem agora? Corpo físico. A gente tem tempo cósmico. A gente tem oportunidade reencarnatória. A gente tem força, a gente tem boa vontade. A gente tem lei já na consciência. É tudo isso que nós temos. E nós temos que abrir mão de tudo isto que tem sido usado para que tipo de interesse? Pessoal. Há séculos nós estamos usando as forças divinas para conquistas próprias, pessoais. Agora nós renunciamos a tudo, porque agora queremos ser discípulos. E agora temos que fazer aquela pergunta que Paulo fez ajoelhado a Jesus no sol do meio-dia: Senhor, que quereis que eu faça? Essa pergunta nós tínhamos que fazer a todo instante, a todo momento. Senhor, diante dessa situação da vida, que quereis que eu faça? E normalmente nós usamos os atos antigos. O que eu acho que eu devo fazer? Deixa eu pesar aqui vantagens e desvantagens. Será que vai ser melhor para mim? Será que vai favorecer? Será que eu vou conseguir uma vantagem aqui e ali? Será que eu vou ter conforto e bem-estar? Será que minha família vai ser beneficiada, meus amigos? Deixa eu ver o que é melhor para mim, para aqueles que estão ao redor. É renunciar a essa estrutura velha que só serviu para chegar até aqui. Serviu muito, porque nos iludiu bastante. E se não fosse essa ilusão, nós não tínhamos chegado aqui hoje. Só que agora tem que abrir mão de tudo isso. Senhor, agora eu não quero pesar mais vantagens e desvantagens. Agora eu pergunto, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a vontade do alto para esse momento da minha vida? Isso é a renúncia que Jesus pede. Muita gente acha que essa renúncia tem que renunciar ao mundo. Nós já passamos por isso. E enfiamos tudo em monastérios. Fomos eremitas. Temos que renunciar a toda a matéria. Já arrancamos as roupas e andamos esfarrapados. Não era isso. Nós fizemos essa experiência existencial, todos nós já fizemos isso, para entender que força crística é essa que convida a gente a renunciar a alguma coisa. Aí agora nós estamos tentando compreender que tipo de renúncia. Que ele pôde também explicar em Mateus 8, 19 e 20. Então um escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Renúncia a privilégios e confortos. Vejam bem, nosso sistema mental, ao fazer uma pergunta, porque o Evangelho é todo simbólico, Jesus conectou, Jesus atraiu todo o sistema de pensamento da humanidade para que a gente compreendesse. Sistema de pensamento. Senhor, isso é muito importante, o Senhor é o mestre, o Senhor está sendo poderoso aqui, né? Deixa eu te seguir, quem sabe seguir alguém importante, esse não é o pensamento? Se a gente não pode ser autoridade, a gente quer estar perto da autoridade, não é mesmo? Se a gente não pode ser importante, a gente fala, mas eu conheço fulano. Não, eu já estive com ele, sou muito amigo do fulano. Sistema de pensamento antigo. Então, visse aquele mestre passando, poderoso, fazendo curas, isso, eu acho melhor seguir esse mestre. Senhor, onde o Senhor for, eu vou te seguir. Ele só falou que ia seguir. Não disse que ia fazer o que Jesus fazia, não se propôs a transformar. Aí Jesus vem e disse, bom, você não vai ter privilégio para andar comigo. Você não vai ter conforto para andar comigo. Eu não vou aqui te aquecer com a minha importância, com a minha majestade. E como que ele responde? Quebrando o sistema de pensamento antigo que nós carregamos até hoje, não é? Você conhece fulano tal, lá da minha casa espírita? Não. Ixi, olha, eu sou assim com ele e tal. Resquícios que nós possuímos, não é? A ponto de dizer assim, não, eu não conheço não, mas a minha irmã conhece muito. Se a gente não conhece, mas tem que ter alguém da família que conhece, que é bem chegado, né? Aí ele vem e destrói o sistema de pensamento antigo. As raposas têm seus covis,
Não, e vejam bem, né? Ele diz assim, o que ele quer dizer com raposas e aves? Esse é o nosso entendimento, viu, gente? Tirando o sentido simbólico. Quer dizer o seguinte, quando a consciência lá, primária, até pode ter, né? As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele não disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça, ele disse, o filho do homem. O filho do homem é um símbolo maravilhoso para nós entendermos esse final da nossa espécie, porque a nossa espécie está no final. Nova geração vem para esse planeta. Por que é que nós estamos aqui? É porque a gente está vendo, quem sabe a gente ainda dá conta, né? De fazer alguma revolução aqui e nos adaptando e nos aclimatando a essa nova geração que se instalará aqui no nosso planeta, que tem características totalmente diferentes da nossa geração. Não tem esse sistema de pensamento antigo, primário, como nós temos. É uma turma que já fez essa revolução que nós estamos tentando fazer. Quando Jesus disse isso aqui, ele renova o nosso pensamento. Ele trabalha um outro nível de consciência. O filho do homem é o produto da nossa humanidade, porque filho é produto, né? Filho você gera. Então, o que é o produto, a geração final da humanidade? É o que de melhor nós pudermos nessa espécie. Por isso é que Jesus disse, dos filhos de mulher, João Batista é o maior. Mas no reino dos céus, ele é o menor. Quer dizer, nesse nível de consciência aqui, olha, você pode atingir o máximo. E quando você atingir o máximo, você está começando o próximo nível, você está engatinhando no próximo nível. Renunciar. Ainda estamos no renunciar. Disse também outro, agora em Lucas, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro me deixa despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Renunciar a apegos. E ele coloca aqui o símbolo da família, que é um dos apegos mais difíceis de nós nos libertarmos. Nós, às vezes, nos desapegamos, às vezes, de um bem material, mas de um vínculo sentimental, nós não conseguimos desapegar. E aí, então, Jesus coloca aqui esse instrumento que é interessante, porque o arado, quando você... é um instrumento agrícola dos mais antigos, né? E usado até hoje. É claro que todo é equipado agora, assessorado por implementos modernos, com tecnologia avançada, mas o arado, segundo eu já pude pesquisar, é um instrumento que não é fácil de manejar, não. Exige que você coloque a mão e ele vai fazendo os sulcos, vai fazendo aquelas trilhas para depois ser colocada a semente. E tem que fazer certinho, porque ele é comandado por animal, né? É o gado que toca o arado. Então, o que acontece? Você, com as mãos firmes no arado, você vai fazendo o sulco retinho. Mas, se você vira para o lado, se distrai, o gado te acompanha. E aí, aquilo que tinha que ser retinho, fica tudo tortuoso. Então, quem põe a mão no arado, não pode olhar para trás. Por quê? Porque aí, o caminho vai ser feito de forma diferente. Não vai ter aquele traçado previsto, aquele traçado planejado. No caminho espiritual, nós temos que renunciar a ver o que está acontecendo atrás. A gente passa e segue adiante, porque existe um desenho universal e cósmico para ser feito aqui nesse planeta. E cada um de nós tem esse arado nas mãos. Uns preparam a terra, outros vêm lançar semente, outros vêm adubar, outros vêm acompanhar a germinação, o florescimento, outros vêm colher frutos e outros vêm preparar sementes para nova frutificação. Mas aquele que toma a mão do arado, na mão do arado, não pode olhar para trás, senão não é apto ainda para este reino. Renunciar. Renunciar aos frutos do seu trabalho, porque quem olha para trás está desejando o quê? Fazer avaliação e ver se está compensando, né? Deixa eu ver o que está acontecendo ali. Deixa eu ver como é que está ficando o trabalho lá atrás.
a gente tem que renunciar aos frutos do trabalho. E isso é difícil para nós, porque nós cobramos tudo, não é mesmo? Mas por que fizeram isso comigo? Eu sou evangelizadora há tantos anos na casa, agora resolveram dizer que eu não preciso mais ser evangelizador. O fato é só esse. E nós deveríamos seguir adiante com a mão no arado. Não, mas nós vamos olhar para trás. Mas será que essa pessoa não sabe? Olha, eu evangelizei fulano, eu evangelizei ciclano, eu estou aqui há tanto tempo. E coloca esse exemplo em todas as situações da vida. Nós estamos sempre cobrando frutos. E segundo a espiritualidade, o único salário do trabalhador é a alegria do trabalho. Só isso que deve ser. É a alegria de estar com a mão no arado e renunciar a frutos daquilo que faz, porque nós, de nós mesmos, não fazemos nada. É o Cristo que faz através de nós. Por isso é que Paulo disse, não sou eu mais que vivo, não, é o Cristo que vive em mim. Eu, de mim mesmo, nada posso, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Deixar tudo é o outro verbo. Se alguém vier após mim e não aborrecer seu pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. É deixar tudo. Tudo. E aqui ele coloca tudo mesmo. Isso aqui são símbolos, né? É o símbolo. É o símbolo daquele que gera, é o símbolo daquele que nutre, é o símbolo daquele que é complementação, é o símbolo daquele no qual a gente se projeta, e é o símbolo daquilo que é de real valor para nós, a nossa própria vida. Se a gente não deixar de lado, aquilo ali é o símbolo do ego, na verdade. Se nós não deixarmos de lado aquilo que para nós é bom, é compensador, é confortável, é agradável, se nós não passarmos a fazer verdadeiras conversões dentro de nós, naquilo que é o nosso papel na vida, não pode ser meu discípulo. Ele dá as regras do discipulado, Jesus. É renunciar, é deixar tudo e é perseverar, o terceiro verbo. Em João 8,31. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Depois que renunciar e deixar tudo, tem que perseverar. Mantém. Por que será que ele pede isso? Não sei, a minha consciência que faz tirar ilações disso. É porque não tem nada estático. Porque a gente pode achar bom até um certo ponto. Depois a gente diz, ixi, tem mais, tem novidade? Porque a mente tem tendência a estacionar e ficar satisfeito com aquilo que aprendeu. Se ele pede para permanecer nos ensinos, significa que esse ensino é gradual. E que se você atingir um ponto, pode esperar que venha mais. Porque a quem mais foi dado, mais será exigido, mais será cobrado. Se já recebemos muito do Cristo, preparemos-nos para sermos exigidos um pouco mais, para que a solicitação divina peça um pouco mais de todos nós. Porque se estamos no caminho do discipulado e aprendendo com o apóstolo Paulo como é que faz conversões para o alto, é preciso perseverar. E aquele que perseverar até o fim, ele ensina, será salvo. Até o fim, não, como diz Emmanuel, término, encerramento. Esse fim, entenda-se, meta, objetivo. Se permanecermos no objetivo, seremos salvos de nós mesmos. Porque enquanto nós estivermos perdidos, nós estaremos sem a bússola. Mas quando a gente tiver a bússola do Evangelho, nós encontramos caminhos para todas as trajetórias universais. Nós estaremos equipados para encarnar e reencarnar em qualquer mundo. Estaremos preparados para ir para outras esferas, para habitar outros sistemas, outras galáxias, outros sistemas de pensamento existencial que permanecem no universo e que são ainda desconhecidos do nosso ser. Renunciar, deixar tudo, perseverar e, por último, frutificar, dar frutos. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai,
em que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Nós temos então todo o esboço do discipulado feito por Jesus nos versículos que ora trazemos. Tinha a impressão, diz Emmanuel, de haver aberto uma porta nova em sua alma, por onde sopravam céleres as inspirações de um mundo maior. Emmanuel se referindo ao processo de Paulo. E nós aqui hoje, lembrando a experiência de Paulo. E palavras dele, de Paulo: se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar os meus caminhos. Guardemos esta frase. Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar os meus caminhos. Não tenhamos medo. Se nós estamos sentindo que a nossa viagem avança e que Jerusalém está ficando distante e que Damasco já se aproxima, não nos amedrontemos em ajoelharmos-nos no sol do meio-dia e encontrarmos a luz. É certo que ela nos ofuscará e escamas também estarão em nossos olhos, mas a força da luz, a força crística é tão grande dentro de nós que, como Paulo, nós também saberemos perguntar todos os dias: Senhor, que quereis que eu faça? Senhor, o que é melhor para o plano evolutivo e não para meu conforto? Senhor, o Senhor que tem sustentado as nossas forças e as nossas vontades, me diga, Senhor, onde o Senhor quer que eu esteja? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu fale? E a quem, Senhor? Este deve ser o nosso roteiro diariamente, para nós compreendermos, meus queridos irmãos, que tomar corpo e descer para um planeta, vibratoriamente, para um planeta como a Terra, é comprometer-se com as forças crísticas em desenhar aqui o projeto da vida universal, já traçado pela consciência única, por Deus, a inteligência suprema do universo. Nós somos os cooperadores do Senhor na obra divina. Somos hoje, na era moderna, os candidatos a discípulos do Senhor. E que também temos dúvidas e gostaríamos de estar com o Mestre nos finais da tarde e indagá-lo de tudo. Mas o desfecho daquele colóquio sincero já está em nossas almas. A escritura do Evangelho é o nosso coração. Confiemos nele. Trabalhemos a pureza do nosso ser, porque o nosso coração é o símbolo da nossa conexão com as forças crísticas. Nós sentiremos o deserto como forma de experiência interna, e todos nós viveremos como Paulo viveu e vive, as grandes oportunidades para as renovações sinceras e necessárias na vida de todos nós. A espiritualidade nos pede hoje, meus queridos irmãos, que nós sejamos com o Cristo, que nós vibremos com o Cristo, que nós sejamos novas criaturas nele e com ele. A espiritualidade solicita de cada alma do Senhor, e cada um aqui é uma alma do Senhor, é uma ovelha do rebanho celestial. Pede que nós nos comprometamos com a luz de vez e que saiamos a trabalhar em prol da propagação do reino do Senhor, onde Deus nos colocou, onde Ele sugere o nosso aperfeiçoamento e onde Ele aguarda a nossa contribuição. Porque, como diz o Espírito a Chico Xavier, já vivestes vidas incontáveis, trazes na cripta da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os continentes.
Seus olhos já viram o bem e o mal em todas as dimensões. Seus ouvidos já ouviram sons de todas as naturezas. Tua palavra já proferiu o bem e o mal em todos os idiomas. Teus sentimentos já viveram o torvelinho de todas as paixões. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas em moedas de todos os padrões existentes. Tua pele, de todas as cores, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Por isso, indaga-nos o Espiritismo, indaga-nos Jesus hoje. Já não é tempo de renovar? Porque sem renovação, de que vale a vida humana? Renovemo-nos com Jesus. Renovemo-nos na experiência daquele que, viajando de Jerusalém para Damasco, encontrou a finalidade de seu viver. Encontremos hoje também, meus queridos irmãos, a finalidade principal de nossa existência: servir Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, ilumine as nossas consciências e nos faça, hoje para todo sempre, os seus sinceros e fiéis servidores. Muita paz. Quer abrir para alguma pergunta? Temos 15 minutos. Se as pessoas quiserem. Hein? Se elas quiserem. Nós temos um tempo aí. Alguma pergunta para a Angélica? Sim? Paulo, durante a sua trajetória, como nós sabemos, na estrada de Damasco, né, ele faz essa pergunta ao Cristo: que queres que eu faça? E, analisando toda a trajetória dele, nós percebemos que ele dá uma resposta concreta com os atos existenciais após esse encontro, né? E nós, muitas vezes, na nossa caminhada, nos perguntamos também: Senhor, que queres que eu faça? A minha dúvida é a seguinte: como identificar esse Estevão em minha caminhada? Você, como qualquer um de nós não devemos buscar referências no plano da matéria para a nossa ascensão. Nós temos um único Mestre e Senhor, que é o Cristo. Todas as vezes que nós espelharmos em alguém que está revestido de carne humana, nós teremos referenciais falsos para a nossa caminhada. Nós espelhamos uns nos outros como força, como arrimo, como companheirismo. Mas o nosso mestre é o Senhor. E não vamos nos preocupar com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas, com isso e aquilo, porque nós não vamos conseguir eliminá-los ao decorrer dessa vida. Lembremos de um grande ser que passou pela nossa humanidade, época medieval. O Chico teve uma grande relação com esse ser, que é Teresa d'Ávila. Ela, inclusive, tem mensagens dela naquele livro, se não me engano, é o Falando da Terra, tem uma mensagem dela pelo Chico. Ela dizia uma frase que basta para a gente poder tocar a vida com Cristo: não precisamos ser bons para sermos de Deus, é preciso sermos de Deus para sermos bons. Mais alguma? Mais alguma pergunta? A Angélica foi de uma felicidade imensurável. Quando ela definiu para nós, nos ajudou muito a entender esse processo de transformação, e foi além de quando ela nos lembrou da importância da sublimação. Eu confesso, nos meus 30 anos de espiritismo, nunca tinha ouvido a definição tão clara, lógica e objetiva como essa. Por quê?
quando nós nos propomos a estudar o Evangelho, se no Velho Testamento vamos encontrar a tradição, os aspectos ali das tradições, vamos encontrar no Evangelho de Jesus a evolução. E nós, conscientes que somos espíritos imortais, que temos a eternidade pela frente, a evolução é um fato. Agora fica o grande desafio para todos nós, é aprender a evoluir de uma maneira consciente. E quando o companheiro fez a pergunta, lá quando é que nós vamos saber se temos um Estevão do nosso lado, nos orientando, incentivando, nós respondemos para nós o seguinte: voltando ao Evangelho como um roteiro de vida, Jesus sempre nos pede o algo mais. Jesus não manda, não impõe, nada disso. Ele nos pede o algo mais. Através desse algo mais, aí sim vamos crescendo de uma maneira mais lógica, mais objetiva, superando os obstáculos com denudo, com coragem, com confiança, esperando sempre pelo melhor. E lembrando que, de uma frase de Paulo, que nós gostamos muito e que no transcorrer do comentário aqui da nossa companheira Angélica nos ajudou demais. Quando Paulo, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual seja a boa, sábia e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus vamos definir como amor. Alguém? Oi, eu não sei bem se é uma pergunta, mas quando você estava falando sobre o sol de meio-dia, né, me veio o chakra coronário, né, me veio essa imagem. Você tem alguma coisa para falar sobre isso para nós? Não, o que eu posso dizer é o seguinte: tudo aquilo, o seu estado de consciência estava ligado, possivelmente, pelo seu coração, pela vibração que eu sinto aqui do seu comentário, o seu estado de consciência estava alcançando aquele momento, porque isso é simbólico. É como se você estivesse recebendo as vibrações daquele momento. E se isso veio para você naquele instante, é porque é real e verdadeiro para você, era o que você precisava naquele momento. Guarde isso e coloque, então, o seu centro superior a serviço da vida maior.